Vamos iniciar. Estou aqui olhando para outra tela, porque essa live ela vai ser gravada e lançada lá no YouTube, ficar disponibilizada para vocês, né? A proposta da nossa então, boa noite, senhoras e senhores. A proposta do nosso encontro de hoje é conversar, né, sobre o mestrado, de Ciências da Saúde, né, do Programa de Pós-Graduação de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Amapá, que as inscrições vão abrir agora, dia 27 de novembro, e vão até o dia 3 de dezembro. No entanto, né, vale ressaltar que eu só tive acesso a esse edital agora, mas ele foi lançado dia 7 de novembro. Então, para quem já estava de olho nesse processo de seleção, né, já teve acesso a esse edital, provavelmente já se preparou com bastante antecedência e pôde, então, fazer, né, todas as demandas desse edital de forma mais tranquila. No entanto, para quem está conhecendo o edital hoje, é bom se atentar aqui, porque vai poder conseguir pegar alguns insights, algumas estratégias que vão, né, melhorar essa sua compreensão desse edital, que podem, né, fazer a diferença nesse processo de seleção, principalmente se você for aquele marinheiro de primeira viagem, que é quem vai tentar o mestrado agora. Sem muitas demandas, eu vou abrir aqui esse estilo de vídeo, né, ao vivo e a cores, então eu vou abrir aqui, dei uma breve olhada no edital, não me aprofundei e a gente vai fazer esse aprofundamento dentro do edital agora. E o que é que eu sempre recomendo para vocês? Imprimam o edital, esse aqui ele só tem 26 folhas, então marca lá, usa o marca-texto para marcar as coisas que são mais importantes, usa o método post-it para prazos, para documentações, que são itens que são essenciais para que você, né, consiga aí levar esse processo de seleção de forma mais tranquila. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Então, vamos lá, né? O programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Federal do Amapá fica localizado na própria federal, na própria instituição, né? E eu dei uma olhada aqui, mas já teve uma ratificação esse edital, tá bom? Sobre a questão do número de vagas. E pelas minhas contas, são mais de 30 vagas, né? É o que eu posso trazer aqui de antemão. São mais de 30 vagas, basicamente ali entre 34 e 36, tá bom? É um número bem considerável em se tratando de mestrado. Esse programa aqui, vou fazer um apurado mais breve, né? Ele tem dois eixos de pesquisa, que eu não chamaria aqui de linha de pesquisa, porque depois ele vai se aprofundar, mas são áreas de concentração. Tem a área de ensaios biológicos e tem a área de epidemiologia e saúde pública. Então, você pode, né, dentro do próprio edital, ele traz uma lista com o nome dos orientadores que disponibilizaram vagas para esse processo de seleção. E por que é extremamente importante isso? Porque você, para poder se inscrever nessa seleção, você precisa ter uma carta de anuência desse possível orientador. Ou seja, você precisa mandar uma carta de apresentação, porque você não vai mandar qualquer e-mail para esse possível orientador, tá? E por o prazo já está bem apertado, então esse e-mail tem que sair com antecedência. E esse e-mail, na verdade, ele é uma breve informação, né? Ele vai ali um breve resumo seu, que você vai se apresentar, falar a sua intenção, né? É uma carta de apresentação misturada ali com a carta de intenção e vai mandar o documento já com isso,
as suas credenciais. Então, não esperem que esse professor ele crie o documento, né? Além dele estar se prestando para você se candidatar, né? Para que você possa se candidatar para a vaga dele. Então, não espere isso dele. Já manda o documento preenchido, tá aqui no anexo, tá? É um dos primeiros anexos. Então, você já preenche com os dados dele, já preenche com os seus dados, já deixa tudo no jeito, já coloca a sua assinatura para que ele só anexe a assinatura dele e te devolva via e-mail. Então, já faz logo isso, né? Antes de mandar, no momento em que você vai mandar esse e-mail para esse professor, aguarda um dia, porque caso ele não responda, ou caso ele desista, né, ele diga que não tem interesse em te orientar, porque pode ser que ele já tenha uma preferência. Então, ele tendo uma preferência por alguém, mas essa questão de ter uma preferência não vai impossibilitar, né, de você fazer essa seleção, porque existe uma prova escrita, tá bom? Então, já é uma coisa aí que vocês têm que se atentar. Não tenham receio de, por exemplo, o orientador, possível orientador que vocês selecionaram por linha de pesquisa, né? E aí, lembrem de dar uma olhada no currículo Lattes desse professor, lembrem de enviar um material para eles legal, tá? Dá uma olhada aqui, tem as linhas de pesquisa de cada docente, são mais de 29 docentes, deixa eu ver aqui, na verdade são 29 docentes, alguns têm mais de duas vagas, tem mais de uma vaga, a maioria que oferta uma vaga, então, né, a primeira coisa que você vai fazer aqui é ler esse edital e já manda logo esse e-mail, porque pode ser que ele demore muito para te retornar, e quando ele retornar, pode ser que ele não te aceite, né? Pode ser que ele não te aceite. E aí você vai ter que mandar fazer esse mesmo movimento, essa mesma investigação para outro professor. Antes, acho que eu já poderia começar aqui, né, falando o que você mandaria nesse e-mail. Esse e-mail você faria, né, uma breve apresentação sua, contando sobre a sua formação acadêmica e formação profissional, ou seja, quem é você? Olá, professor. É, Primeiro, cumprimento o senhor, espero que esteja tudo bem. Estou enviando esse e-mail para solicitar, né, a sua anuência em ser para que eu possa, né, fazer a minha carta de. Estou pedindo, solicitando a sua anuência para que eu possa me inscrever nesse mestrado. Fala por que você está tentando mestrado. Fala, né, o quê? O que é que vai enriquecer aqui? O que é que tem de diferente que você pode trazer nesse e-mail inicial? Trazer logo o título do projeto, uma questão de pesquisa e um objetivo. Já vai jogando logo tudo para ele, que é para ele já fique mais seguro. Isso vai passar uma segurança para esse professor, né? Que ele tenha interesse. Manda o link do seu currículo Lattes para ele dar uma olhada, se ele quiser. Já segue abaixo o link do meu currículo Lattes, caso o professor queira, né? Fazer uma análise sobre o meu perfil, fala sobre questões profissionais, onde você atuou, onde você atua, e isso de forma bem breve, tá bom? Então, ou seja, seria o quê? 2, 3 parágrafos no máximo. Não vão fazer parágrafos muito longos, por favor. É um e-mail, não é, na verdade, né, o seu projeto de pesquisa ali, tá bom? É um e-mail. E, na sequência, vamos lá, falei sobre a carta, que você já tem que fazer essa prévia, como é que você vai fazer para selecionar? Então, como que você faz para selecionar esse docente? Dá uma olhada nessas linhas de pesquisa, os docentes eles estão distribuídos entre essas linhas, ensaios biológicos
e epidemiologia e saúde pública, dá uma olhada qual você se interessa mais. Tem aqui a descrição de cada uma dessas linhas e vai pensando aí, já pode, antes, se você não tiver algo descrito, né, alguma afinidade já com esses temas, já vai logo direto para as linhas de pesquisa dos docentes, porque aí você vai olhar que casa melhor, dá uma olhada no currículo do professor, aí vai montando ali com o que você sabe, conhecimento, e então, né, chega ali ao seu problema. Né? E aí, a partir desse problema, a partir dessa pesquisa, dá uma olhada quais são os estudos que esse professor desenvolve, né? Os tipos de estudo que esse professor desenvolve. Como é que você vai fazer isso? Você vai dar uma olhada no Lattes dele, nos artigos que ele se encontra lá, né, como último autor, isso indica, né, que ele é um orientador, segundo e primeiro autor. Mas também dê uma olhada, por exemplo, nas dissertações e teses que são orientadas dentro desse programa de pós-graduação. Eu estou dizendo aqui teses, mas eu nem sei se esse programa ele já possui, né, o doutorado para ter teses. Mas então dá uma olhada lá nesse currículo para ver que tipo de trabalho, porque a partir do seu problema e a partir dessa investigação prévia, você vai lançar, né, então, essa estratégia de alinhar a linha de pesquisa desse professor junto com os tipos de estudo que ele já desenvolve. E por que que é importante fazer isso? Porque, por exemplo, existem professores que desenvolvem mais estudos qualitativos, que têm mais afinidade com isso. Aí você chega lá propondo um estudo quantitativo, né, que é um estudo cheio de estatísticas aqui, muito predominante em questões de epidemiologia, então já estou dando uma dica aí, né, são estudos mais né, quantitativos, então é nesse sentido. A professora, por exemplo, a minha orientadora, ela tem mais afinidade com estudos voltados para diagnósticos de enfermagem, né, que é a minha área de pesquisa. Então, não teria sentido algum eu mandar um trabalho para ela qualitativo, que envolvesse, né, uma pesquisa de campo, que envolvesse uma etnografia. Então, provavelmente eu não seria selecionada para ela se eu tivesse essa proposta. Claro que existem vários adentros dentro dessa minha premissa aqui que a gente poderia considerar que eu não é isso que eu quero discutir com vocês agora. Então vamos lá. Ó, o mestrado, ele é acadêmico, tá bom? Vou marcar aqui. É um mestrado acadêmico, então ele está dizendo que foi autorizado em 2006, né? Não sei se a partir de 2006, não sei que turma é essa, não deu uma pesquisada. Então, se eu fosse você, se eu tivesse aqui para tentar essa seleção, eu já entrava no catálogo de teses e dissertações da CAPES, ou ainda, né, no repositório institucional da Unifap, né, que é a Universidade Federal do Amapá, para poder já investigar, né? Aí, por exemplo, quanto tempo esse mestrado já está aqui? O que é que esse mestrado publica? Né? Qual a pontuação? Então, vão além do que está só no edital. Ele já vem me trazendo aqui, né, para que sua inscrição ela seja aceita, você precisa ter, né, carta de aceite desse possível orientador, carta de apresentação e intenção do candidato, currículo Lattes com os comprovantes, projeto de pesquisa, então ele já traz o anexo ali mostrando, né, o que é que precisa, então a gente vai já chegar lá juntos. Cópia frente e verso do RG CPF, formulário de autodeclaração para vagas de reserva, né? Tem aí as explicações. Bom, vamos lá. Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato indicará obrigatoriamente o orientador através desse código. Deve contactar por e-mail ou outros meios de comunicação previamente à inscrição, para que o mesmo faça uma carta de anuência.
deve ser anexado na inscrição. E lembrando que aqui ele explica que nenhum outro documento pode ser anexado à inscrição depois que você finalizar ela, né? Ó, a ausência dessa carta implica na não finalização da inscrição. Logo, se não finalizar a inscrição, então você provavelmente não será a lei, não terá seu pedido deferido das inscrições. Então, tecnicamente, você seria reprovado de cara. Então, é essencial ter essa carta de aceite. E segue logo essa estratégia. Começou a pensar, né, já vai logo para a carta. Porque aí ele pode demorar um pouco, você pode até inserir, né, um adendo dizendo que aguardo, ou então manda um e-mail relembrando, né, no segundo dia, professor, estou aguardando o seu retorno em um dia útil, né? Então, já fica ali aguardando. É, vamos olhar aqui, algo mais importante das vagas, aqui ele não traz o quantitativo de vagas, né, aqui traz que serão 25%. Traz algumas questões aqui explicando sobre essa questão de cotas, né, pelo que eu estou entendendo aqui. Estou achando que é uma quantidade de cotas, mas eu não vi esse termo. Ações afirmativas, né? Ele tirou o termo aqui. Na verdade, ele traz aqui como ações afirmativas. Provavelmente no anexo vem explicando como seria. Então, o que é que ele traz aqui? A primeira etapa, ação gerada, prova escrita, e ele traz aqui um terminho a mais, né? Uma novidade. Prova escrita temática. Vamos olhar o que é que ele traz aqui, porque muitas. Na semana passada a gente avaliou, né, um mestrado, nem lembro mais já, tanta coisa aconteceu dentro de uma semana, mas a gente avaliou um mestrado que a prova escrita ficou muito aberta e ele não explicou se era objetiva, subjetiva, ficou muito aberta e a gente chegou à conclusão de que seria legal conversar com alguém que está dentro do mestrado, enquanto aluno, né? Mas, acima de tudo, conversa, mandar um e-mail para a secretaria, mandar uma mensagem no Instagram, né, do programa, e por aí vai. Várias possibilidades para a gente, né, conseguir contactar e resolver esse problema, tentar entender como é. Porque não adianta dizer assim, ai, o que acontece? Às vezes a gente fica com raiva, diz assim, ah, eles nem para fazer um edital de direito, não sei o quê, mas é melhor baixar a bola, foi um erro, né, um equívoco, nos próximos, porque se você reclama, nos próximos eles vão tentar melhorar, né? Ou então aí isso já serve como uma forma, né, de tornar o processo aqui mais difícil para ver, né, se você aí é realmente aquela pessoa é, autodidata, né, que vai atrás de resolver aí os seus problemas para estudar ali, né? Então, é nesse sentido. Primeira fase, o que é que ele vem dizendo assim? Duração de 3 horas, prova de conhecimentos gerais na área de saúde aplicada em português, podendo haver textos em língua inglesa, deverá ser respondido em português, baseado na biografia recomendada. Será atribuído a nota de 0 a 10, sendo a nota mínima, é vedada a consulta a qualquer material bibliográfico. Olhem só, deve ser respondido em português. É uma informação legal, né? Significa que é uma prova que eu vou precisar redigir, mas não disse é só isso. Então, e o que é que ele já traz aqui de informação nova, né? É que a pontuação mínima é um 6, para que você passe, né, se classifique para a próxima etapa. Ou seja, eu tirei 5,9, então você já é eliminado. E lembrando, né, que todas essas etapas, elas são cabíveis de qualquer seleção, são cabíveis recursos. Então, né,
se você se sente que prejudicado ou se você acha que aquela nota foi injusta, é sempre cabível um recurso. Então, já vai aí pensando, pesquisando, né, caso aconteça alguma coisa do tipo. Já vi aluno, né, em mestrado, pedir um recurso contra a prova escrita e a nota vir muito melhor. Então, é algo a se consultar e a prestar atenção, tá bom? Na segunda fase, ele traz aqui, né? Lembra que você mandou a carta de intenção, junto com a carta do orientador, então são duas cartas, e mandou o projeto. E mandou o projeto, é bem extensa essa seleção. Então, o que é que teria aqui? Não tem a nota do projeto, mas tem uma prova oral aqui, que eu achei o peso dela muito pouco. Um peso 3 para uma prova oral que vai avaliar ali, né, o seu projeto e tudo mais que envolve a sua pesquisa. Então, eu achei aqui muito pouco para um item tão importante dentro de um processo de seleção. E, ou seja, eles vão dar uma nota para você que vai valer 3 pontos nesse projeto que você submeteu, juntamente com a sua apresentação dele. Ou seja, isso tudo vai valer 3 pontos. Sendo que o que vale mais aqui, né, é a prova escrita, que vale 5 pontos, né, que é o peso 5, equivale a 5 pontos. Então, vamos lá. O que é, né, essa questão de prova oral? Comumente seria você apresentando, né, a, a sua pesquisa e depois, no final, teria questionamentos. Então, o que seria aqui, então, né? A apresentação deve ter duração de 10 a 15 minutos. Então, o que é que eu sempre falo? É 10 a 15 minutos, então tenta usar ali 14 minutos e 30 segundos. Porque para eles já estão dizendo ali que tem entre 10 a 15, então eu acho que já percebo que eles são flexíveis quanto a isso. Mas eu sempre recomendo usar ali o limite do tempo, 14, 30, porque já vi bancas, as pessoas dizem assim, você ainda tem 1 minuto. Então, aproveite esse tempo, já fica lá com o relógio, está vendo que ainda tem tempo, vai puxando a conversa até fechar aquele tempo. Você pode usar, né, recurso audiovisual, o candidato poderá levar seu computador. Então, a banca tem 10 a 15 minutos também para fazer questionamentos, arguição. Serão avaliados os seguintes critérios, né? Eles vão avaliar sua capacidade de apresentar esse projeto, vão avaliar, né, o domínio teórico metodológico do projeto, viabilidade de execução, disponibilidade do tempo, capacidade de sustentação de seus argumentos científicos, respostas coerentes, ou seja, é uma questão aqui bem ampla. Vão avaliar você e o seu projeto escrito só vai valer 3 pontos. Pesado, né? Geralmente as seleções elas fazem separados, elas dão uma pontuação pelo seu currículo e dão uma pontuação na entrevista, né? Que seria aqui essa defesa do seu projeto. Só estarão aptos para participar dessa fase aqueles que entregarem o plano de trabalho, projeto de pesquisa com até 10 laudas, ou seja, ele está trazendo aqui, né, 10 laudas. Uma novidade aqui nessa seleção, o currículo Lattes tem que ter os comprovantes dos últimos 5 anos, né? E provavelmente deve haver aqui algumas comprovações que eles aceitam a mais do que esse tempo, por exemplo, formação, né? Que é o que eu falo para vocês, por exemplo, que tipo de formação? Uma especialização há mais de 5 anos, então eu acredito que deve haver esse adendo. E geralmente, quando ele se estabelece 5 anos, são para certificados, por exemplo, capítulos de livro, artigos, participação em eventos, cursos, tá? Aqueles cursos de 300, né? De 180, 40 horas, nesse sentido. Terceira fase, né? Análise do currículo e carta de apresentação, veja. Ele traz isso, o currículo valendo 2 pontos.
E, gente, a internet tá ridícula. Ai, que constrangimento essa internet. E então vamos lá. A avaliação do currículo Lattes será efetuada conforme os critérios estabelecidos no anexo 5. Não será analisado o currículo em outro modelo que não o da plataforma, e, consequente, não pontuará nessa fase. Deverá ser integre a coordenação, ou seja, presencial, viu, amiga? A entrega do projeto, do currículo é presencial. O candidato deve entregar cópias dos certificados que comprovem as atividades desenvolvidas nos últimos 5 anos, junto com os originais para serem conferidos. E estima fazer essa conferência. Certeza que é um PIBIC que está fazendo isso. Porque conferir para poder receber, né? Tem que receber o original e eu teria que pegar, devolver meu original na mesma hora. Então, são muitos, muitos, 5 anos vai dar isso de currículo ou mais. Então, não sei como é que eles vão fazer. Isso vai demandar muito tempo para eles. Mas, se desde 2006 o programa tem anuência, então ele já tem experiências em outras seleções. E vamos lá, todas as fases do processo serão avaliadas por uma banca, a maior nota para oral, aqui nas questões de desempate. E como eu sempre falo para vocês, né, prestem atenção nessa questão de pontuação. Eu sou bem chato com isso, né? Acompanhem cada participação, cada coisinha que vocês têm, vão guardando, usem pastas para arquivar esses materiais, porque o que acontece, né? Às vezes a gente participa de um evento, eu mesmo estou com uns 5 certificados de 2 eventos que aconteceram recentemente, e eu ainda não tive um tempinho para parar, mas também isso é mais. É, é uma escolha, né? Que não parar para poder atualizar esse currículo, então torna-se quase uma escolha. E o que acontece? Perdeu uma documentação porque não tem um comprovante que você acaba não mandando, essa pontuação faz a diferença. Porque o que acontece? O currículo, se um certificado valer 0,1 ou 0,03 ou 0,01, faz a diferença, tá? E isso é o que vai fazer você ficar ou dentro ou fora da seleção. Mas considerando aqui que são muitas vagas, 35, né? Ali entre 34, que eu fiquei na dúvida, porque saiu, né? Um aditivo desse edital, ratificando o número de vagas de um professor, e eu não vi ali ao certo se era de 2 para 1 ou se era de 1 para 2. Então, por isso que eu estou nessa dúvida do número de vagas. O edital foi lançado dia 7 do 11, para quem não está preparado agora, nesse momento, mas está aqui porque já está cogitando no futuro, então salve essa data. Por quê? Porque no próximo ano, né, fica acompanhando, porque no próximo ano pode sair nesse mesmo período, tá? E, por exemplo, dá uma olhada nos editais anteriores, pesquisa, né? Faz uma busca aí para ver se o último edital aconteceu no mesmo período. E aí você já tem uma noção do que vai acontecer. Ou se, por exemplo, acontece uma vez no ano ou até 2 vezes. Então, né? As inscrições homologadas sairá, né? Divulgação das inscrições dia 6 de dezembro. Prazo para recurso de resultado de inscrições homologadas, ou seja, tem aqui, né? Se sua inscrição não foi homologada, você pode pedir um recurso para eles analisarem, porque caso acontece, por exemplo, de você ter realmente mandado a documentação e lá não consta aquela documentação, então você pode pedir recurso. Agora, você não pode pedir recurso se você sabe que você esqueceu a documentação e não mandou porque se embananou no processo. Então, não cabe muito bem esse recurso. Prova escrita será no dia 11, bem corrido, né? Dia 11. Divulgação dos aprovados no dia 18. Dia 19, prazo para recurso. Entrega de resultado do recurso da prova escrita temática. Entrega dos curriculates e o projeto de pesquisa em 3 vias. Que legal!
Vejam bem, ó, você pode se inscrever. Eu estava achando o prazo muito apertado, mas se você passar na prova escrita, você pode entregar dia 22 de dezembro o currículo, né? Com uma via junto com o projeto de pesquisa. Eu estou imaginando assim, quantas pessoas passariam para essa etapa para eles fazerem essa análise do currículo? Porque você vai levar seus comprovantes e lá na hora, né, eles vão ver, checar o original com a cópia, de um por um. Lembrando que o currículo geralmente fica desse tanto assim, mesmo que você não tenha muita coisa. Defesa do projeto de pesquisa do dia 8 ao dia 12, então dá para curtir o Natal tranquilo, depois do dia de Reis, aí no dia 8 começa, né, as defesas. Então, dá para descansar, dá para estudar e dá para se preparar para essa apresentação. Divulgação dos aprovados na defesa e como se você achasse, dia 17 eles liberam recurso, então no dia 17 de janeiro você já sabe se você está dentro ou não, basicamente, né? Se não tiver muita concorrência, os candidatos devem se apresentar para todas as etapas do processo seletivo munidos de documento com antecedência mínima de 30 minutos. Hum, Bom, sobre matrícula, ele traz um adendo aqui, né? A questão que se relaciona à proficiência em língua inglesa. E aí, ó, 24 meses após a entrega do certificado. Então, né, para a realização da matrícula, o candidato necessita ter sido aprovado em exame com um prazo máximo de 24 meses após a entrega do certificado. Ah, 24 meses. Ele está dizendo aqui, o que é que ele quer dizer aqui? Que eles aceitam o exame de proficiência dos últimos 2 anos. É isso que eles quiseram dizer, né? Ou seja, nos últimos 23 meses e 29 ou 30 dias, alguma coisa assim. Então, serão considerados exames de proficiência, aí você vem ler isso aqui. Por quê? Porque isso aqui faz totalmente diferença. Ó. Realizado em cursos de programa de pós-graduação da Unifap ou de outra instituição integrante do Sistema Nacional de Pós-Graduação, ou seja, qualquer instituição que faça esse exame de proficiência, só que você precisa estar com ele para a matrícula. E quando é que vai ser feita a matrícula? Após o dia 31 de janeiro. Então, dá para correr, né? Espera ser aprovado, foi aprovado, então já fica de olho, né? Passou na prova escrita, já vai de olho aí nos exames de proficiências. Era isso. E vamos lá responder a nossa questão aqui secundária dessa live, né? Desse nosso encontro. O que é que esse programa tem de comum com o seu processo de seleção? Em se tratando, né, de seleção para mestrado, o que é que acontece? Para aqui de compartilhar, para me aparecer. Em se tratando desses processos de seleção para mestrado, o que é que acontece? Existe muitas coisas em comum. Como eu mostrei para vocês, esse programa da Unifap, Universidade Federal do Amapá, certo? Esse programa da Unifap, estou me corrigindo, ele traz carta de intenção, né? Carta de anuência do orientador, ou seja, já são 2 cartas que você precisa apresentar. Já difere aí de alguns processos de seleção. Mas existem mestrados que pedem, né, a carta de intenção, só a carta de intenção, só a carta do orientador, né? Como eu já falei para vocês, que são aqueles programas que são mais simples, ou seja, existem programas que são mais complexos. Eu achei esse processo de seleção um pouco mais denso, e achei ali que a pontuação do barema para cada item foi um pouco desproporcional. Eu achei, né? Mas isso, isso é meu particular. Então, quem dá o aval a isso, né, são os docentes. É um programa que,
pouco que eu vi até aqui já é antigo, já tem história, e o que é que você pode aproveitar aqui? Muita coisa, porque todas as dicas que eu venho trazendo, todos esses apontamentos que eu trago, mostrando o edital dentro de cada item, são relevantes para que você, né, quando chegar a sua vez de analisar o seu edital, você tome como nota essas observações que eu trago para vocês. Algumas observações de explicar melhor o que o edital traz, ou algumas observações críticas, né? E até como ser estratégico, como se revelar diante daquela informação que está sendo posta. E até mesmo uma coisa que eu trouxe aqui, né, para vocês, você precisa já selecionar o seu orientador, né? E é por orientador que faz a inscrição nesse programa, o que difere muito de alguns outros programas, quando você se inscreve para uma linha, por exemplo, aqui eixos de concentração, né? Por exemplo, você se inscreve para ensaios biológicos, e lá dentro dos ensaios biológicos, quando sai a lista de aprovados, eles vão quantificando, eles vão enumerando para cada docente, ou seja, eles vão se reajustando lá. Mas aqui ele já pede para que cada, ou seja, isso depende muito de processo de seleção para processo de seleção, tá bom? Mas, no geral, as informações que eu passei aqui para vocês, as informações que a gente foi clarificando, elas são úteis para diversos eventos, para diversos programas, para diversos mestrados. E por hoje era isso. Eu espero que eu possa ter contribuído de forma significativa nesse processo de seleção para você e possa ter destravado aí alguma dúvida que você tenha. Passamos muita coisa porque, de fato, realmente teria que passar mais tempo desmiuçando, né, esse edital. E aqui a gente tem um prazo para correr contra o tempo. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, YouTube e TikTok, sempre postando conteúdos sobre esses processos de seleção. E agora com esse novo canal, né, essa nova interação, que é apresentando os editais e conversando com vocês sobre eles. Tchau e até a próxima terça-feira.